para as folgas dos magistrados para até 202 dias. A resolução do órgão, que foi publicada no último dia 13 de maio, institui regras para convocação temporária de juízes que devem atuar de forma remota em projetos de auxílio jurisdicional em outras regiões da Justiça Federal. A medida, segundo o Conselho da Justiça Federal, visa agilizar o julgamento de processo acumulado em determinadas unidades judiciárias, com foco na melhoria da produtividade. Só que essa mesma norma também prevê a concessão de 2 dias de licença indenizatória por semana trabalhada, limitada a 8 dias por mês aos magistrados convocados. O benefício é cumulativo, com direitos e vantagens de cargo de origem e tem natureza indenizatória, ou seja, equivale na prática a um aumento proporcional nas folgas mensais do juiz que participar dos projetos de auxílio. Somada a outros benefícios, essa nova norma pode permitir a ampliação para até 202 dias de folga para magistrados federais. Faça as contas, é isso mesmo, 202 dias de folga. Porém, na prática, os juízes não costumam aí usar todas as folgas a que têm direito e transformam os dias de descanso em dinheiro, em remuneração. Ou seja, eles poderão receber em dinheiro as folgas não tiradas e, por ter caráter indenizatório, os valores não são computados no teto constitucional, que é de R$ 46.300. Esse é o penduricalho bonito, que se você não folgar, você ganha e nem entra na conta. Lembrando que um relatório da Transparência Brasil, que foi publicado em dezembro do ano passado, apontou que a licença compensatória no judiciário brasileiro custou aos cofres públicos R$ 819 milhões entre julho de 2023 e outubro de 2024. Mesmo aprovando essa nova norma, o Conselho de Justiça Federal ainda não se manifestou oficialmente sobre a alteração. Vários veículos de imprensa até procuraram o Conselho, inclusive a gente. Entretanto, até o momento não tivemos a divulgação de um posicionamento público. A nossa produção também entrou em contato com entidades como a OAB Paraná, a Justiça Federal do Paraná, a Associação dos Juízes Federais do Paraná, a APAJUF, para saber se eles iriam se manifestar sobre essa nova resolução. Só que está todo mundo em silêncio. Até o momento, ninguém se posicionou. Assim que as notas forem encaminhadas, a gente vai registrar aqui no Jornal da Manhã, porque é uma explicação que eles devem para todos, né, para a sociedade. A gente está falando em 819 milhões de reais que custaram aos cofres públicos no período de um ano, entre 23 e 24, com esse pagamento, essa licença compensatória. Ou seja, eu tenho direito à folga, mas como eu não vou folgar, eu vendo a minha folga e recebo ela. É mais ou menos na prática isso. E esse valor pode aumentar ainda mais, levando em consideração essa nova norma. Carlos Koba, que eu vi aqui no texto que o objetivo dessa proposta de colocar os juízes para auxiliar em outras áreas é de aumentar a produtividade e acelerar o processo da justiça. Mas aí, na mesma regulação, vem a chance de mais folga? Parece contraditório, pelo menos no meu ponto de vista. Me corrija se eu estiver errada. Não tem que corrigir nada, né? Você vê que a gente acabou de falar da questão dos vereadores legislando em causa própria, fazendo os próprios salários. Agora você vê o Poder Judiciário, no caso os juízes federais, é bom a gente pontuar isso, né? É uma resolução da Justiça Federal, né? E que, portanto, atendem aos juízes federais e desembargadores federais também, claro. Agora, que coisa boa, né? Olha que vida boa que deve ser desses magistrados federais se essa resolução de fato começar a ser aplicada. Você, ou seja, vai trabalhar mais, mas você vai ganhar quase 50% de dia de folga. São 5 dias por semana. Pela resolução, se você trabalhar mais, você pode ganhar até 2 dias de folga. Ou seja, quase metade da semana você vai folgar. E aí chega a esse absurdo de você ter dos 365 dias do ano, que aí não são só dias úteis, 202, ou seja, 55% do ano você pode folgar. Olha que coisa boa. Então é mais ou menos o seguinte, você tem um ano inteiro, até junho eu não vou trabalhar. E óbvio que eles vão continuar recebendo, né? E vão receber mais se quiser, que aí ao invés da folga você transforma isso em pecúnio, ou seja, você transforma isso em verba indenizatória, você recebe esse valor. O que está por trás disso? É o aumento do salário acima do teto constitucional, que a gente vem falando aqui, vamos falar daqui a pouco no jornal, a próxima pauta é sobre isso também. São castas que vivem numa realidade completamente desconectada dos brasileiros, da minha realidade, da sua aí que está agora, 7h23, se preparando para ir trabalhar.
Você vai trabalhar o ano inteiro. Você vai ter 1 mês de folga. 1 mês de folga. Talvez os nossos juízes federais vão ter 6 meses de férias. Coisa boa, né? Se não quiser férias, porque de fato é muito tempo, né, descansando, você pode transformar isso em dinheiro, né? Então você vai turbinar o seu salário, que vamos combinar, já não é ruim, né? Tá lá muito pertinho do teto, lá na casa dos 40 mil reais. Então você vai aumentar isso. E aí quando você acha que não pode piorar, pode, porque ao invés desse salário entrar, dessa verba entrar como salário, ou seja, ter a dedução do imposto de renda, aí teria mais desconto. Não, entra como verba indenizatória, ou seja, você não precisa nem declarar no imposto de renda que você recebeu isso. Você não precisa incidir o imposto nele. O leão não vai comer uma fatia desse valor a mais que você vai receber. Só coisa boa. Infelizmente, eu aqui, não estudei para ser juiz federal, deveria. Aconselho os jovens que estejam aí nos escutando que optem por essa carreira, que você vê que é só coisa boa. Eles mesmos fazem as leis deles, né? E aplicam sem vergonha nenhuma. Sem vergonha nenhuma, vamos. Tem que trabalhar um pouquinho mais aqui, de pegar processo do colega que está acumulado, ao invés deles combaterem essa questão, ao invés de fazer isso, então abra mais concurso para juiz. Já que existe um acúmulo de processo, e aí isso também é um fato, o Brasil tem um excesso de processo, qualquer demanda a pessoa entra na justiça, às vezes você pode resolver um conflito ali de uma forma amigável, você vai buscar o Poder Judiciário, e aí, de fato, você tem medidas até esdrúxulas que o Supremo, o Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça, os juízes de primeiro grau têm que julgar. Mas também você não pode simplesmente querer aumentar o seu salário para pegar um teto, ganhar a mais que o teto constitucional. Isso é legal. Mas aí, para driblar isso, o que eles fazem? Põe como verba indenizatória e nós vamos pagando isso tudo. No Brasil existem castas, meus amigos, são diferentes das indianas.